Oi, oi, cubinhos! Nesse vídeo eu vou finalmente mostrar pra vocês a speed art da Erika Manguin, que eu já tinha prometido pra vocês faz um bom tempo. E em complemento ao desenho, eu vou falar um pouco sobre todas as coisas que a Erika representa na política e também debater com vocês sobre a importância da resistência da minoria, principalmente no momento político que a gente tá vivendo. Mas antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre quem é a Erika e tudo mais, pra quem brotou aqui do nada e não sabe o que tá acontecendo, sabe? Bom, basicamente, a Erika é uma pernambucana que veio pra São Paulo, onde ela abriu a Aparelha Luzia em 2016 e em 2018 ela foi eleita deputada de São Paulo e tomou posse desse cargo em 2019. Bueno, a Erika é uma mulher transvestigênero. O que significa essa palavra gigante? É uma palavra que engloba basicamente todas as transexualidades, desde as transgêneras, as travestis, as não binárias e binárias. E agora falando um pouco sobre a Aparelha Luzia, é basicamente um centro cultural e quilombo urbano que explora bastante as raízes negras do Brasil, sabe? Isso é muito claro desde as decorações até as exposições e os temas que aborda em si. Tanto no próprio nome tem homenagem em relação a esses temas, porque aparelho ou aparelho, né? Não entendi direito porque umas fontes falavam que era aparelho, outras aparelho, enfim. Aparelho era o nome que era dado para os lugares onde pessoas que resistiam na ditadura militar iam para se refugiar ou fazer sua militância, enquanto Luzia é o fóssil mais antigo que foi encontrado na América, que segundo os estudos tinha traços negros. E, bueno, se vocês tiverem algum interesse de visitar a Aparelho Luzia, eu vou deixar um link na descrição com todas as informações e tal. Agora, eu quero falar com vocês um pouco sobre o ativismo da Erika. O ativismo dela é principalmente voltado às comunidades, pessoas negras, pessoas LGBT+, em geral, pessoas que não costumam ter muito apoio da política em si, sabe? Uma das suas citações foi a seguinte: eu lido com o histórico de Marielle, com o histórico de João Willis, com o histórico do genocídio da população negra, com o histórico do feminicídio, com o histórico da transfobia, eu lido com o histórico da escravidão, eu lido com isso desde que nasci. Então, se você pergunta se eu tenho medo, eu digo, viver é perigoso para quem não está dentro da normatividade. E as propostas da Erika são todas voltadas e focadas, né, a ajudar pessoas que são minorias, como por exemplo, uma das propostas dela é incentivar o turismo social em quilombos e territórios indígenas. E isso é tanto uma estratégia para evitar o racismo, tanto quanto para a proteção e visibilidade desses espaços e também para uma economia sustentável. E essa foi uma das propostas que eu mais achei interessante dela, porque é meio que uma coisa que o governo atual tenta meio que, como posso dizer, invisibilizar ou mostrar como se eles fossem os inimigos e tudo mais. E é meio contraditório porque essas coisas, os quilombos, os territórios indígenas, basicamente contam bastante da história do nosso país, sabe? Não faz sentido a gente esconder as nossas raízes. E é extremamente preconceituoso querer fazer isso, por sinal. E isso não é uma coisa que tá só nas propostas da Erika. Ela também fez isso assim que ela entrou na política, assim que ela assumiu o cargo. Porque assim que a Erika entrou na política, assim que ela tomou posse, ela denominou a sua mandata, ela deu nome para sua mandata como Mandata Quilombo, onde todos os integrantes são pessoas negras e ou transvestigêneros. Isso mostra como ela não quer ser a única que tá representando ali, sabe? Mas que na verdade ela tá ali pra abrir mais espaços para que mais pessoas entrem e façam sua própria representatividade, sabe? E a gente vê como é relutante fazer algo desse tipo por parte dos outros políticos, ou nem só na política, em qualquer mídia que você for ver, por exemplo, num desenho, num programa de TV. A quantidade de minorias ainda é de uma ou duas pessoas, enquanto a maioria das pessoas são pessoas brancas, heterossexuais, geralmente homens cisgêneros, que, caso você não saiba, para você se localizar aqui no tema, cisgênero é uma pessoa que se identifica com o sexo o qual nasceu e com o pronome o qual foi imposto para ele, no caso. Então, é basicamente isso. É fácil de entender, né? Então, voltando aqui pro tema, é muito incrível o que a Erika Manguinho fez nessa questão,
porque ela não botou só uma ou duas pessoas, não, ela foram todos os integrantes, sabe? Que ela botou ali como minorias. Caso você esteja acompanhando a política, você sabe que a passagem de minorias nesses espaços vai ficar ou já tá ficando muito apertada, sabe? Mais do que era antigamente. E uma das coisas que a Erika falou em relação a isso que a gente tá falando, sobre como tem poucas pessoas que fazem parte da minoria na política, foi o seguinte. Então, assim, naturalizar nossa ausência na universidade, naturaliza nossa ausência aqui no Legislativo, naturaliza nossa ausência nas escolas. É óbvio que a gente vai estar em outro lugar, é óbvio que a gente vai estar na rua, é óbvio que a gente vai estar com os empregos mais mal remunerados, mais sujeitos à violência. Então, assim, toda vez que as pessoas não se incomodam com o fato de não ter pessoas trans, pessoas negras dentro dos espaços, tipo, por exemplo, com seus amigos, quando você sai para um bar, quando você vai para um cinema, para um restaurante, para os lugares que você trabalha, para a editora dessa revista. Vocês têm que contar, precisam contar quantas pessoas tem. Se não tem lá essas representações, é porque o lugar que você trabalha é racista. E se você não faz nada sobre isso, você também é. Isso é racismo institucional. A gente está falando de estrutura e institucionalidade. E para acrescentar isso, a Sandra Silva, que é a chefe do gabinete da Mandata Quilombo, ela, que infelizmente eu não consegui achar o áudio da citação, então eu vou ter que repetir aqui o que ela falou. Abre aspas. Esse é um momento histórico por muitos motivos. Não só porque toma posse a primeira deputada trans do estado e do Brasil por um mandato dos movimentos negros, mas também por todos os outros corpos e inteligências que vêm junto dela, a começar pela nossa equipe toda preta, enquanto na maioria dos gabinetes não há sequer uma pessoa negra, como se não tivéssemos as qualificações necessárias para o exercício da política. Fecha aspas. Antes de eu continuar falando aqui, eu quero comentar uma curiosidade para vocês, que além da Erika Munguinho, a trans Erika Hilton, que é negra e mulher trans também, que faz parte das 9 integrantes eleitas da bancada ativista, disse o seguinte no dia da sua eleição: somos as primeiras de milhares que virão. E sinceramente essa citação pra mim foi a coisa mais linda que eu já li, porque é uma coisa muito importante para as pessoas que fazem parte da minoria, que antigamente não costumavam fazer parte de um espaço e agora estão começando a desbravar esse mato, sabe? E eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo isso, sabe? Porque é muito louco quando a gente para pra pensar como mais da metade da população brasileira é negra, mas que a gente mal vê essas pessoas na mídia, na política, assim como as mulheres e pessoas LGBT+. É estranho ser minoria quando estamos em uma quantidade tão grande, entende? É muito injusto ver que mal há mulheres nos gabinetes, ainda tendo tão poucas pessoas negras estando ali também, sabe? Agora, uma coisa que eu tinha visto em outro canal, mas enfim, que a pessoa tinha falado ela tinha dado um teste, né? Que era tipo, pare por um momento e comece a prestar bastante atenção em propagandas, em programas de TV, ou então em desenhos animados, e tentar ver quantas pessoas, quantas minorias estão sendo representadas ali, sabe? E foi uma coisa que não me deixou tão assustada assim, porque eu já notava essas coisas antes, mas depois que a gente meio que verbaliza isso, é como se a gente concretizasse esse pensamento, tipo, nossa, realmente, sabe? Então, é meio bobo. Eu acho que isso é meio bobo, porque era pra ser uma coisa que tá, tipo, super escrachada na nossa cara, mas a gente não nota, porque é uma coisa que foi super normatizada, tá certo essa palavra? Foi uma coisa que foi muito normalizada, eu acho que essa é a palavra, enfim. Foi uma coisa que foi muito normalizada e a gente acaba não notando, sabe? Então, tá aí um teste aí pra vocês também. Mas por sinal, os desenhos que eu tô vendo agora, quer dizer, eu não acompanho tantos desenhos, né? Mas as poucas vezes que eu vejo, por exemplo, o desenho da... Ai, bate o jeito. O desenho do Mundo de Greg, eu acho. Não tenho certeza. Mas lá tem bastante personagens. Tem mais personagens negros. Não sei se são tantos assim, porque eu não acompanho tanto. Mas as poucas vezes que eu assisti, tinha mais personagens negros. E eu achei isso, tipo, muito legal, porque
Antigamente a gente mal via personagens negros em desenho, sabe? E agora tá começando a ter mais dessa visibilidade. Sem contar também que gênero e sexualidade é uma coisa que ainda é um super tabu em comentar isso com as crianças, em botar isso em desenhos animados, porque acham que isso de alguma forma vai sexualizar as crianças ou incentivar elas, tipo, que? Não, sabe? Não faz o menor sentido, porque é aquela coisa que todo mundo já falou, que se fosse influência de alguém, não existiria pessoas LGBTs no mundo. A gente vive vendo pessoas héteras por aí, e nem por isso a gente virou hétero, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito... Ai, nossa. Mas enfim, voltando aqui pro tema. Dispersei muito aqui, fui parar num desenho no mundo de Greg, né? Mas, bom, é basicamente isso que eu queria tratar aqui no vídeo, falar com vocês e tal. E eu queria saber o que vocês acharam do vídeo, desse formato, o que vocês acharam de tudo, desse combo todo, sabe? Se vocês gostaram, eu posso fazer mais desses vídeos, fazer de outras pessoas, quem sabe? Ou então de outros temas também. E deixa aí seu like, seu dislike. Eu gostaria que você me falasse porque você deixou esse feedback pra eu saber o que eu acertei e o que eu errei. É isso. E tchau.